concluir hoje, tá certo? Então é vencendo as estratégias de Faraó, tá certo? A gente precisa aprender a vencer as estratégias do inimigo. Você pode dizer amém? Ok? Preciso muito que você fique ligado comigo aqui. Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Obrigado, Jennifer, Deus te abençoe, viu? Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto, para que me adore. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Assim é o inimigo, ok? Ele não quer, ele não deixa que o povo de Deus possa adorar o Senhor. Feche os teus olhos um instante aí. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado pela tua presença em nosso meio. E nós dedicamos e consagramos esse culto ao Senhor, nossas vidas ao Senhor. Pedimos que a tua presença continue aqui, que a tua glória continue nesse lugar. Senhor, eu preciso do Senhor. Usa a minha vida como instrumento em suas mãos. Eu preciso e dependo do Senhor. Sem o Senhor eu nada posso fazer. O Senhor sabe quanto eu dependo do Senhor hoje, mais do que ontem, e provavelmente precisarei ainda mais amanhã. Mas Espírito Santo, que o Senhor me capacite nessa noite. Usa a minha vida, que essa palavra ela possa cair em terra fértil, ela possa alcançar corações sedentos, e ela possa produzir frutos que glorifiquem o seu nome. Senhor, dá ordem aos teus anjos para que estejam aqui, nos guardando, nos protegendo, nos defendendo, em nome de Jesus. Você diga amém. Ok? Amém. Ontem estivemos lá na Parque de novo, ministrando lá com o pessoal, uma bênção, glória a Deus. O William, né, como eu falei hoje também, quero falar aqui, o William ministrou uma palavra lá para eles, e eu como pastor me emocionei, eu fiquei muito feliz e muito emocionado, porque o William ministrou com autoridade, com sabedoria, ministrou uma palavra de Deus, e com os versículos ali na ponta da língua, sabe, estava afinado, sabe assim, um instrumento pronto, nas mãos do Senhor. E eu olhei ali para ele e falei: rapaz, glória a Deus, né? E que Deus continue te usando, Ele te use ainda mais, em nome de Jesus, tá? Então pense o seguinte: se você ainda se entregar mais ainda, se dedicar mais ainda, for mais ainda no poço, na fonte de água viva, você pode dizer amém? Tá? Então, nós tivemos ali, foi uma bênção, e como eu sempre falo aqui, o pessoal lá, eles adoram a Deus com intensidade, e a gente pode ali perceber o que a gente pode fazer quando adoramos o Senhor, o que a adoração ela promove, e nesse ano aqui, é a decretação do fim do crente 3S, né? Aquele crente que é salvo, sentado e sossegado. Então hoje, a gente continua falando sobre isso, e de novo, se você está sentado e sossegado, talvez você não seja salvo, pensa nisso, porque o cristão, o crente que está salvo, ele não fica sentado e muito menos sossegado. Há nele uma inquietação pelo reino, pela manifestação da glória do Senhor na terra. Há uma inquietação no salvo pela manifestação da glória do Senhor através da vida dele, para que outros sejam alcançados. Você pode dizer amém? Há uma manifestação, uma inquietação no salvo. Você pensa assim, os discípulos de Jesus, eles se transformaram em outras pessoas. Eles que eram tímidos, eles que eram calados, eles que tinham medo, e tinham medo de Roma, de repente ali depois de Atos, do capítulo 2, eles saem às ruas, começam a pregar. Pedro, que de repente alguém poderia dizer assim, um homem semi-analfabeto, alguém que poderia falar, nem sei falar direito, Pedro vai às ruas e começa a falar sobre aquilo que Jesus fez na vida dele, e naquela pregação 3.000 pessoas se convertem.
Um homem simples, uma palavra simples, mas uma palavra poderosa, uma palavra de Jesus. Você pode dizer amém? E eu tenho certeza que cada um que está aqui pode dizer e sabe dizer o que Jesus fez na sua vida. Sabe falar como Jesus mudou a sua história, sabe dizer como Jesus morreu na cruz por perdão dos seus pecados. Cada um que está aqui consegue fazer isso. Você pode dizer amém? E então a gente, olhando o texto que nós lemos hoje, eu queria trazer à tua memória algumas coisas. Presta atenção. Moisés, ele foi um homem criado ali naquele palácio. Ele conhecia aquele palácio, ele foi criado ali como neto de Faraó. Para ele aqueles corredores eram comuns. Ele ali era um príncipe. 40 anos depois ele entra naquele palácio de novo, não como um príncipe, mas como um homem enviado por Deus, como um homem cheio de uma mensagem, e um homem agora com um poder diferente, não o poder dado pelos homens, não com uma hierarquia dada por humanos, mas com uma hierarquia dada pelo próprio Deus, uma missão dada pelo próprio Senhor. Ele entra naqueles palácios, ele entra naqueles corredores, e ele conhece aquilo, mas ele entra agora como um homem enviado por Deus. Você pode dizer amém? E ele chega naquele lugar e fala assim: olha, deixa o meu povo ir, assim diz o Senhor. Mas Faraó não responde apenas com resistência. Faraó, ele responde com propostas. Ele não fala de cara, não, deixa quieto esse negócio aí. Não, ele começa a negociar. Assim é Satanás, tentando negociar com a gente. E aqui é uma revelação para nós nessa noite. O inimigo raramente vai tentar impedir, raramente ele vai colocar assim, sabe, uma barreira muito grande para a gente. Ele vai tentar negociar a nossa fé, ele vai tentar negociar o nosso chamado, ele vai tentar negociar você, ele vai tentar negociar aquilo que você quer fazer para Deus. O Egito sempre vai oferecer acordos, mas Deus não trabalha com concessões. Você pode dizer amém? Semana passada a gente falou o seguinte, que o inimigo ele coloca distrações, para a gente não fazer aquilo que precisa fazer para Deus. A gente falou que o inimigo ele coloca ocupações, faz mais tijolo, agora eu não vou dar palha, dá mais trabalho para esse povo, porque esse povo está querendo saber de adorar a Deus, então é porque está com tempo sobrando, trabalho para eles. A gente falou que Faraó tentou negociar a santidade. Você quer adorar? Não precisa ir adorar lá fora, não, adora aqui no Egito mesmo. Para que ir distante? Pode adorar aqui no mundo mesmo, sabe? E Moisés falou: não, a gente tem que andar longe, pelo menos 3 dias longe desse lugar aqui. Então, a gente falou isso semana passada, e hoje, como um quarto ponto para a gente, tá? O que o inimigo tenta fazer é dividir a nossa família. Dividir a nossa família. A regra de ouro do inimigo é dividir para conquistar. Isso na tua família e na família de Deus também. Presta atenção, porque cada ovelha que ele tenta pegar, normalmente é a que está longe do rebanho, é a que está afastada, é a que está mais distante. O lobo, ele sempre espera aquela ovelha que está mais distanciada, para ela distante ele possa sufocar e possa pegá-la. Ele não ataca o meio do rebanho, porque se ela atacar o meio do rebanho, as outras começam a berrar, as outras começam a gritar, sabe? E aí assim o sumo pastor percebe o ataque, e ele vem em socorro. Você pode dizer amém? Então ele sempre espera isso. E a primeira coisa que o inimigo quer fazer com a gente é isso, é dividir para conquistar. Êxodo capítulo 10, diz assim a partir do versículo 7: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? As próprias pessoas falando para o Faraó, por causa das pragas que estavam caindo. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quem são as pessoas que eu vou deixar ir? Respondeu Moisés: a gente vai com os nossos jovens, nós vamos com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar ao Senhor. Replicou o Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu deixe ir as crianças, você tem comigo más intenções. Não há de ser assim, vá somente os homens, vão lá, sirvam ao Senhor,
pois isso é o que você pediu. E os expulsaram da presença de Faraó. A família é um projeto de Deus, você pode dizer amém? O que o Faraó fala é o seguinte: você quer adorar Deus? Pode ir, mas não vai todo mundo. As mulheres ficam, as crianças ficam, o rebanho fica, pode ir os homens, vocês podem ir, não tem problema não, tá certo? O Faraó, ele sabia o seguinte, que se a família ficasse ali no Egito, o homem iria voltar também para o Egito, tá certo? A família é um projeto de Deus, nasceu do coração de Deus, e uma família dividida, ela não prospera, não prospera. Preste atenção, Satanás sabe que se a tua família, se a tua casa não estiver bem, as tuas finanças não vão bem. Se a tua casa não estiver bem, o teu trabalho não vai bem. Se a tua casa não estiver bem, as tuas emoções não vão bem. Se a tua família não estiver bem, há um transtorno ali. É assim ou não é? Ou será que é só na minha família? Então ele sabe o seguinte, que se a família, se ele conseguir plantar ali uma discórdia, uma semente de divisão, um problema no lar, um problema na casa, ele sabe que a estrutura familiar vai ser abalada. Então é por isso que ele ataca tanto a família. E ele odeia a família, porque a família é um projeto de Deus, e ele sabe o quanto Deus ama a família, tá certo? Então assim, marido que busca Deus sozinho, a esposa que caminha sozinha, ou filhos que estão desconectados da fé dos pais, é assim que o inimigo trabalha. O Egito não se importa se você vai, desde que a tua casa fique. Então você fala, não, eu vou lá para a igreja. Ele entende que se você não luta pela tua família, não luta pela tua casa, porque às vezes a gente vem para a igreja e não ora pela conversão, não ora pela conversão da esposa, ou não ora pela conversão do esposo, ou não ora pela conversão dos filhos, só vai, só vem. Fala para quem está perto de você, a sua família precisa de você. Fala para ele, a sua família precisa de você. Jesus disse o seguinte em Marcos 3:23, ele fala assim, olha, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. A regra de ouro do inimigo é dividir para conquistar. Se uma casa estiver dividida, não vai prevalecer, não vai vencer, não vai prosperar. Por isso que há tantas discórdias, às vezes a gente luta em casa por coisas tão pequenas, coisas tão bestas. Um copo sujo, uma camisa sei lá o que, uma grama que não foi aparada, um prego fora do lugar, uma toalha em cima da cama, um sapato de ponta cabeça. A gente luta, briga, discute por coisas tão pequenas, coisas tão simples. Mas é assim que o inimigo vai fazendo. E perceba que essas coisas, elas começam pequenas. As propostas do inimigo são pequenas concessões. Ele fala o quê? Não, pode ir vocês, os homens podem ir. Vocês não queriam adorar? Pode ir, tudo bem. Só que as crianças ficam, as mulheres ficam, mas vocês podem ir adorar. A proposta aparentemente é até boa, tranquila, então tá bom, a gente vai, pelo menos eu vou, pelo menos eu estou indo, mas o projeto de Deus é que toda a tua casa possa adorá-lo, amém? Esse é o projeto do Senhor, que toda a tua família esteja diante do Senhor, que toda a tua casa esteja rendida a Deus, que toda a tua casa possa adorá-lo, você pode dizer amém? Esse é o projeto do Senhor, tá certo? Você lembra ali, em Gênesis capítulo 13, fala a história de Abraão e Ló. Abraão, ele sai conforme Deus falou para ele, e ele carrega consigo o seu sobrinho Ló, e os dois prosperam muito. Deus prospera muito Abraão, porque é um homem obediente, sai debaixo de uma palavra de Deus, e o seu sobrinho, ele caminha com o tio, que há sobre o tio uma promessa, e quando eu caminho com quem tem promessa, sempre vai respingar sobre a minha vida também a promessa dele, você pode dizer amém? Então é melhor andar com gente abençoada do que com gente amaldiçoada. É incrível como muitas vezes a gente escolhe andar com gente amaldiçoada. É incrível.
Mas Ló está andando com o tio e começa a prosperar muito. Ele prospera tanto que daí os pastores dele começam a brigar com os pastores de Abraão. E daí no capítulo 13, versículo 7, fala assim: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e entre você, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Então o tio, conhecendo a Deus, sabendo da bênção de Deus, ele fala: olha, não é bom a gente ficar brigando. Você percebe que a gente está começando a discutir por bobagem? Até pouco tempo atrás essa discussão não tinha. A gente começou a prosperar, Deus começa a prosperar a gente, agora a gente está brigando por coisas que a gente não brigava. Os meus trabalhadores estão brigando com os teus. Isso não deve acontecer, porque a gente é parente, a gente é família. E daí Abraão fala: olha, toda a terra está diante de você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher sem problema. E daí Ló, ele olha e vê a campina do Jordão, aquela gramadinha bonita assim. E aí ele escolhe ir para aquele lado. E aquela campina, aquele gramado, ele faz divisa com Sodoma e Gomorra. Porque ele olha para um lado, grama, ele olha para o outro, deserto. Ele fala: eu vou escolher esse daqui. Então ele escolhe a divisão, ele escolhe a separação, mesmo sabendo que a bênção estava na união, a bênção estava na união da sua família. Você pode dizer amém? Mas ele escolhe a separação, ele escolhe andar com suas próprias pernas, do seu próprio jeito. Talvez porque ele esqueceu que eu fui abençoado, porque eu estou andando com o meu abençoado. Eu estou sendo abençoado porque eu estou andando com o meu tio que tem uma promessa. E a gente sabe que através dessa escolha, através dessa separação, Ló perdeu tudo. Todos os bens que ele tinha, o gado que ele tinha, tudo, inclusive até a sua esposa. Então o inimigo, ele ataca nessas divisões. O que Ló deveria fazer? Tio, olha, eu tenho sido abençoado andando com o Senhor. Eu prefiro mandar esses caras embora e contratar outros. Eu prefiro andar debaixo da palavra que o Senhor está andando. O que o Senhor quer fazer? Como que a gente pode resolver a contenda? A contenda não pode estar na divisão, mas na união. Você pode dizer amém? E é isso que o inimigo quer: dividir para conquistar. Ele quer separar a tua casa, ele quer separar a tua família, ele quer separar você da igreja. Sabe aquela pessoa que começa a distanciar, falta um culto, falta dois, vai distanciando, e às vezes assim, às vezes o pastor é chato, manda uma mensagem, manda duas, ou liga, ou pega na esquina e chama de cantinho e fala: olha, estou percebendo que você está meio desgarrado. Sabe aquele cajado assim, que é meio curvado, pega assim, puxa pelo pescoço assim, porque assim que é o cajado, né William? E eu fiquei feliz mesmo. Só que ele estava meio desgarradinho, eu tive que pegar o cajado assim, ó. E aí ele fala isso na PAC, ele chega assim e fala assim: olha, eu louvo a Deus. Ele está falando sobre amizade, também falei sobre isso, como é bom de andar com gente de Deus, gente que coloca a gente na presença de Cristo. E aí ele falando: olha, eu louvo a Deus pela vida do pastor, né, que estava ali, ó, me deu uma chicotada, me deu uma chibatada, me colocando no caminho. Louvo a Deus pela vida do Tiago, né, que estava sempre comigo ali, me pegando no colo, me ajudando, palavrinha doce. Eu falei: rapaz, então eu sou o do chicote e o Tiago é o que assopra, né? Mas é bom que seja assim, né? Um bate, outro assopra. Mas o pastor vê que a ovelhinha está meio desgarrada, puxa ali pelo cajado assim, e aí ele vira o cajado, o outro lado é para dar um também. Não, tá vendo? Você puxa aqui mais perto, e aí você vira o cajado e tá. Para com isso, menino, né? Então às vezes isso é necessário, né? Necessário que seja assim. Às vezes a ovelha começa a desgarrar, e é isso que ele quer. Ele quer que você, estando desgarrado, ele vê você como vulnerável, como uma presa fácil. É isso que ele quer, tá? Essa é uma estratégia
do inimigo. Salmo 133 fala assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vivam em união. Fala para quem está perto de você: conta comigo. Conta comigo. Outra estratégia do inimigo. Quinta: adoração sem sacrifício. Adoração sem sacrifício. Adoração sem rendição. Adoração sem entrega. Uma adoração vazia. Ele até permite às vezes, ele até não se importa com muitas das nossas adorações, porque não estamos adorando. Às vezes a gente só está aqui, só cumprindo uma agenda, às vezes levanta a mão, ou às vezes aplaude, porque se sente assim, constrangido, porque o outro está aplaudindo, então vou aplaudir também, ou porque se sente constrangido, porque o ministro fala. Pelo amor de Jesus, você pode aplaudir? Você está sentindo a presença de Deus? Você sentiu? Você pode aplaudir essa presença? Eu já falei para vocês aqui o seguinte: experimenta na tua casa, sem brincadeira, num tempo teu, você. Experimenta na tua casa, você ali, sozinho, aplaudir Jesus. Comece a aplaudir Jesus. Sem que ninguém mande, sem que ninguém peça, do nada. Seja ouvindo um louvor na tua casa, comece a aplaudir. Você vai ver o que é isso. Eu já contei um testemunho aqui. Eu estava um dia conversando com Jesus no carro. Não aconselho ninguém também que faça isso, mas e eu estava ali, eu comecei a sentir tanta aquela presença de Jesus, eu tirei a mão do volante e comecei a aplaudir Jesus. E aí sozinho ali eu comecei a aplaudir mais, e comecei a aplaudir mais, era uma reta assim, eu fui aplaudindo Jesus, sabe, e aquela presença parece que inundou ainda mais o carro, encheu mais aquele lugar, sabe, e uma alegria começou, sabe, a transbordar no meu coração. Cara, é libertador e abençoador. Experimenta um dia. Êxodo capítulo 10. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. 3 dias de escuridão no Egito. 3 dias não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Estava tão escuro, que as pessoas não levantavam do lugar, porque elas não sabiam onde estavam. Durante 3 dias as pessoas ficaram ali, falaram: eu não sei se eu vou cair num poço, não sei se eu vou cair no rio, não sei se cair num buraco, não sei se vou bater em uma parede. 3 dias de tão escuro que estava. Ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vai, sirva ao Senhor, fiquem somente o vosso rebanho e o vosso gado, as vossas crianças também podem ir com vocês agora. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto, para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos vão conosco, nem uma unha vai ficar no Egito. Você pode dizer amém? Nem uma unha do que é meu, da minha casa, nada fica no mundo, tudo consagrado ao Senhor. A minha casa, o que é meu carro, a minha televisão, tudo consagrado ao Senhor, nem uma unha, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Você pode dizer amém? Então Faraó, o inimigo, ele até pode permitir a gente adorar, mas uma adoração sem sacrifício, não uma adoração real, uma adoração sem entrega. Sem rebanho não tinha sacrifício, sem sacrifício não tinha uma adoração verdadeira. Sabe o que é isso? É a gente que muitas vezes frequenta um culto, mas não entrega, não se entrega, não abre o coração realmente para Jesus entrar. Está no culto,
mas não se entregou, não se libertou. E aí sabe o que se transformou? Uma reunião, um ajuntamento de pessoas, uma reunião comum. A diferença disso aqui é porque quando nós adoramos a Deus, a glória do Senhor vem nesse lugar, muda o ambiente, muda as pessoas, o fogo do Senhor vem e queima o sacrifício somos nós, você pode dizer amém? Nós queimamos e isso muda. Sem a presença de Deus, vira um stand-up, alguma coisa assim, vira um show, e aqui não é show. Eles não estão aqui ministrando um show, eles estão aqui conduzindo o povo a adorar ao Senhor. Eles estão ali nos conduzindo a adorar, conduzindo o povo de Deus a uma adoração sincera ao Senhor. Frequenta o culto, mas não se entrega, louva, mas não perdoa. Sabe, gente, que a gente precisa perdoar coisas que ficam retidas, coração da gente ali. Jesus falou até o seguinte: olha, se você tiver que entregar a tua oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, não é nem você contra ele. Você lembrou disso? Deixa ali tua oferta, vai lá, se reconcilia com teu irmão. Adorar a Deus com o coração perdoador, com o coração abençoador. Às vezes a gente serve, mas não renuncia. A resposta de Moisés é assim, ó: nenhuma unha vai ficar. Essa é a postura de quem não negocia, de quem não negocia a adoração, de quem não negocia a rendição. Essa é a postura, sabe, de quem realmente adora a Deus. Você pode dizer amém? Essa é a postura. Nenhuma unha vai ficar, nada. A minha casa pertence ao Senhor. É aquilo que Josué falou, nós vimos semana passada, Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Ele fala: vocês escolhem hoje, decidam hoje quem vocês querem. Vocês ficam com dois pensamentos, com um pé em duas canoas. Decidam hoje se o Deus dos amorreus, o Deus dos egípcios que vocês querem servir. Escolhe. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Houve um tempo onde o rei Davi, ele falou o seguinte, ele começa a ficar assim, orgulhoso. O reino está próspero, ele é abençoado, muitas vitórias, confiante. E ele fala assim: olha, eu quero, Joabe, vai lá e conta para mim quantos homens nós temos no reino para a batalha. Quero saber o tamanho do meu exército. O próprio Joabe fala: Senhor, mas para que isso, meu rei? Deus tem abençoado a gente, será que isso é necessário? Vai que eu estou falando para você, conta o povo. E Joabe, mesmo a contragosto, vai lá e conta os homens em Israel, conta os homens em Judá. Ele fica contente com aquilo, ele fica assim: eu tenho um exército poderoso, ninguém pode me derrotar. Ele pensa assim, Deus chega para ele e fala assim: rapaz, o que você está aprontando da tua vida? Eu não mandei você fazer isso, não tinha nada a ver com isso. Você tinha que entender que eu que sou o centro da tua vida. Tudo que você conquistou é porque eu coloquei nas tuas mãos. Você pode dizer amém? Para que você fez isso? Ele fala: Deus, o Senhor tem razão, me perdoa, eu estava alucinado fora de mim. E aí Deus fala para ele: então eu vou te dar aí umas opções para você. Tu escolhe. 3 anos de fome na terra, 3 meses os inimigos te perseguindo e você fugindo deles, ou 3 dias a minha mão sobre você, minha mão sobre o povo. Ele fala: 3 anos de fome, 3 meses inimigo me perseguindo, 3 dias o Senhor. Ele fala: eu prefiro 3 dias com o Senhor, porque o Senhor tem misericórdia, os meus inimigos não terão misericórdia. 3 dias de peste no reino, 3 dias assim, sabe? E aí depois de 3 dias ele clama ao Senhor, e Deus fala para ele: olha, então beleza, vai lá e oferece um sacrifício, levanta um altar. E aí ele vai
1 Crônicas 21, ele fala assim, ó, disse Davi a Ornã, dá-me esse lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dá-me pelo devido valor. O rei chega para uma pessoa lá e fala, Ornã, eu quero essa terra, Deus me mostrou que é aqui, eu preciso levantar um altar nesse lugar. Quanto você quer por essa terra, para que eu possa levantar aqui um altar, e sacrificar a Deus, e adorar a Deus nesse lugar? Quanto você quer por esse espaço de terra? Então Ornã disse a Davi, tome a rei, meu senhor, pega para o Senhor, faça dela o que bem lhe parecer, e eu dou também os bois para o holocausto, eu dou os trilhos para a lenha, eu dou o trigo para fazer oferta de manjar, eu dou tudo, o Senhor é meu rei, eu dou tudo para o Senhor, pode ficar tranquilo, pode escolher, fica sossegado, só vai e faz. Tornou Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque eu não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto, sacrifícios pacíficos, invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Você pode dizer amém? Talvez Ornã ali quis de alguma maneira ajudar o rei, falou, não, rei, pode pegar, eu não vou cobrar do senhor, o senhor é meu rei. E o rei falou, eu não vou oferecer para o meu Deus sacrifício que não me custe nada. Se não há sacrifício, não há altar, se não há altar, não há fogo, sem fogo não tem adoração. O que está disposto a sacrificar por Deus hoje? Porque para a gente fala sobre adoração, a gente fala às vezes sobre sacrifício. O que a gente sacrifica para Deus? Já pensou isso? O que a gente tem sacrificado para Deus? Às vezes a gente não sacrifica 2 horas num domingo. Às vezes a gente quer chamar isso de sacrifício. Vou fazer esse sacrifício de ir à igreja. Pelo contrário, isso não é sacrifício. Esse é o ponto alto da tua semana, esse é o ápice. Esse é o melhor momento da sua semana, é enquanto você está aqui. Você pode dizer amém? Isso não é longe de ser um sacrifício. Longe. Em Lucas 18, sabe? Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, nós tudo deixamos pelo Senhor. Pedro deixou a empresa dele, os barcos dele, deixou tudo. Levi abriu mão do seu cargo como funcionário público de Roma, cobrador de impostos, abriu mão de uma carreira. Pedro olha e fala, Senhor, nós largamos tudo pelo Senhor. E Jesus olha para ele e fala, olha, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, qualquer coisa por amor de mim, que ainda nesse tempo não ganhe 100 vezes mais, e ainda a vida eterna, e a gente pensa, o que a gente tem sacrificado para Deus? Tempo. Eu já falei aqui, por exemplo, 15 minutos por dia, você pode ler a Bíblia inteira em um ano, dedicando 15 minutos, não é nem sacrifício, é uma dedicação. Mas o que você não abre mão? O que você não sacrifica por Deus? Quando Ornã chega para Davi e fala, meu rei, pode pegar, ele fala, não vou oferecer um sacrifício que não me custe nada. O que de repente para você é custoso largar por Jesus? O que você acha realmente difícil abrir mão por Jesus? O que você fala? Isso eu não largo. As minhas mídias sociais eu não largo. Lembra quando aquele jovem rico vem para Jesus e fala, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus já conhece, sonda o coração dele, fala, olha, ama a Deus sobre todas as coisas, isso eu faço. Honra teu pai e tua mãe, isso eu faço.
guardo o sábado, isso eu já faço desde a minha mocidade, uhul, estou dentro. Jesus fala, só te falta uma coisa para você entrar na vida eterna. Então, uma coisa: vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem foi embora triste, porque ele era muito rico. Jesus não estava preocupado com a riqueza daquele jovem, Jesus estava preocupado com o coração dele, sabe? O coração dele estava na riqueza, o coração dele estava no mundo, o coração dele não estava na vida eterna. Se Jesus falar para você assim hoje, só te falta uma coisa para você ir para o céu, você tem feito tudo, só te falta uma coisa, eu quero que você largue disso, eu quero que você sacrifique isso, só te falta isso, você larga? Olha, só te falta isso, eu quero que você pare de mentir, só te falta isso, eu quero que você pare de beber, só te falta isso, eu quero que você larga, sabe, o teu celular, só te falta isso, só isso, para ir para o céu, para ganhar a vida eterna. A Bíblia fala que aquele jovem foi embora triste, ele poderia ter ido embora feliz, era só ter abandonado aquilo, era só ter colocado o coração dele em Deus, não nas riquezas, não neste mundo. Você pode dizer amém? É isso que Paulo entende em Filipenses 1:21, ele fala assim, olha, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Ele fala, olha, para mim viver é Jesus. Se eu não estiver vivendo Jesus, é tudo perda, é tudo perda. Será que a nossa vida, o nosso coração está em Jesus? Sem sacrifício não tem adoração. Você pode dizer amém? Sem sacrifício não tem adoração. O homem que fala aqui sobre, para ele, viver é Cristo. Segundo aos Coríntios 11, glória a Deus, a partir do versículo 16 ele fala, ninguém me considera insensato, um homem que abriu mão de tudo por Jesus. Presta atenção, que sacrifício você tem dado para Jesus. O que você abre mão? O que a gente abre mão? De nada. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como que por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, ele diz. Porque sendo vós sensato, de boa mente, vocês se tornam insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem os exalte, quem esbofeteia no rosto. Ingloriamente o confesso como se fosseis fracos. Mas naquilo em que qualquer outro tem ousadia, também eu a tenho. São hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu sou. São descendência de Abraão, também eu sou. São ministros de Cristo, eu falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 49 açoites menos um, 5 vezes 39 chibatadas, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez eu fui apedrejado, em naufrágios 3 vezes, 3 naufrágios, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se eu tenho de gloriar-me, eu gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei Aretas, montou uma guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim eu me livrei das suas mãos. Um homem que sabe o que é sacrifício, não ofereceria ao Senhor sacrifício que não me custe nada. O que a gente tem sacrificado para Deus? Satanás sabe da nossa adoração vazia, do que muitas vezes nós entregamos o resto para Deus. A gente entrega o resto e quer que Deus aceite, como Caim. A gente entrega a sobra e acha que Deus tem que aceitar a nossa sobra. Abel oferece a primícia de tudo que ele tem, e aí ele acha ruim, e fica com raiva até do irmão. Deus, sabe, Ele merece o teu melhor, sim ou não? Deus merece o nosso melhor. A gente muitas vezes não abre mão do nosso tempo, não abre mão nem de vir à igreja, 2 horas, de novo, não é nenhum sacrifício isso aqui, mas a gente é cheio de desculpas, cheio de problemas, cheio de coisa. Todo mundo aqui tem um monte de desculpa, todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Presta atenção, o que a gente tem oferecido a Deus? E aí Satanás, sabe, ele coloca isso na mente da gente, que a gente pode oferecer para Deus qualquer coisa. Pode ir, então, você quer adorar, pode ir, o gado fica. Não precisa oferecer sacrifício a Deus, só vai lá adorar, mas não sacrifica nada. Pergunta para quem está perto de você, o que você não abre mão? Pergunta para ele, o que é difícil para você abrir mão? Sem sacrifício não tem adoração. Sexto, o inimigo não quer que você saiba que há poder no sangue do Cordeiro. Você pode dizer amém? Há poder no sangue do Cordeiro. Êxodo 12, versículo 12. Deus fala, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, não haverá entre vós praga destruidora. Você pode dizer amém? Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia vos será por memorial, o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 9 pragas, e o povo de Deus não precisava fazer nada, como a gente viu ali, escuridão total, ninguém podia ver nada, 3 dias sentado no lugar sem poder nem se mexer, mas onde o povo de Deus morava, tinha luz. A primeira praga, o rio se torna em sangue, águas em sangue, o povo de Deus tinha água para beber. Invasão de rãs, em Gozem de boa, piolhos, lá tranquilo, úlceras, lá Gozem tranquilo, chuva de pedra, granizo, onde o povo de Deus mora, sossegado. 9 pragas assim. A 10ª praga, Deus fala, olha, agora é necessário que vocês peguem o sangue do Cordeiro e coloquem na casa de vocês. Você pode dizer amém? É necessário o sangue do Cordeiro na nossa casa, na nossa família. O inimigo, ele não teme a religião, mas ele teme o sangue de Jesus, amém? Ele teme o sangue de Jesus. Tiago 2,19 fala assim, você crê que há um Deus? Faz bem. Os demônios também creem, mas estremecem. A gente crê que há um Deus, mas a gente não treme. Os demônios tremem diante de Deus. A gente está diante de Deus e muitas vezes a gente não treme. O próprio Senhor está aqui, você pode dizer amém? E a gente muitas vezes não treme. A gente leva como algo comum. A presença de Deus, a glória de Deus não é comum, ela não deixa o ambiente comum. Lembra quando Moisés está cuidando da ovelha do sogro?
lá no deserto, a sarça começa a pegar fogo, não se consome. Ele vai chegar perto para ver o que está acontecendo. Deus fala: opa, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é terra santa. A presença de Deus tornou aquele lugar santo. A presença de Deus torna esse lugar santo. A presença de Deus torna a tua casa santa, amém? É a presença de Deus. O sangue do Cordeiro é aquele que perdoa os nossos pecados, amém? Tiago 1,7 fala: se andarmos na luz como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Cristo, o inimigo não quer que você saiba disso. O poder que há no sangue de Jesus para perdoar pecados. Ele não quer que você saiba que o sangue de Cristo é aquele que nos resgata. 1 Pedro 1,18 e 19 fala: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que você foi resgatado da sua vã maneira de viver, que por tradição você recebeu dos seus pais. Mas você foi resgatado com o precioso sangue do Cordeiro, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, um cordeiro imaculado. É esse sangue que nos resgatou. Jesus não comprou a gente com ouro e com prata, não. Ele pagou o preço com o seu próprio sangue, o sangue de Cristo que nos resgatou. O sangue de Cristo comprou você. Não há ouro, não há prata, não há diamante, não há pedra preciosa, não há nada, há somente o sangue de Jesus, o sangue dele que nos resgatou. Você pode dizer amém? O sangue de Cristo nos traz, nos revela uma nova aliança. Em Mateus 26, Jesus diz o seguinte: a seguir ele tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo nos dá uma nova aliança, e o sangue de Cristo vai nos redimir de todo o pecado. É o sangue de Cristo que nos justifica, é o sangue dele que nos limpa, que nos lava. Através desse sangue nós temos acesso ao Pai. E às vezes a gente não entende, às vezes não dimensiona o poder do sangue de Jesus na nossa vida. Só que nós precisamos agora fazer isso, é ir até Jesus. As 9 pragas, Deus livra o povo. Na 10ª praga, o povo tem que imolar o cordeiro, pegar esse sangue, sabe, tomar posse do sangue do Cordeiro, colocar na sua casa e falar: aqui há uma proteção divina, há uma proteção de Deus no meu lar, há uma aliança de sangue com o Senhor. Você pode dizer amém? Agora é hora do povo se posicionar. Ou tinha o sangue do Cordeiro, ou tinha juízo de morte. Até ali o povo não tomou posição nenhuma. Na 10ª praga, agora ou você se posiciona, ou vai morrer do mesmo jeito. É tempo de se posicionar. Fala para quem está perto de você: é tempo de tomar posição. É tempo de se posicionar. Não dá mais para ficar brincando. Não é tempo, sabe? Já passou o tempo de meninice, já passou o tempo de criancice, já passou o tempo, sabe, da gente achar que está tudo bem. A volta de Jesus está próxima. O inimigo, sabe, ele faz essas propostas. Ele quer distrair a gente, para tirar a gente de Deus. Ele quer colocar carga sobre a gente, para a gente se sentir cansado. Ele quer negociar a adoração. Pode ir, mas continua no mundão. Ele quer dividir sua casa, ele quer dividir seu lar, ele quer dividir sua família para conquistar. Para que você não perceba isso, ele quer que você ofereça a Deus uma adoração vazia, uma adoração sem sentido. Assim como às vezes a gente canta uma música, sei lá qualquer, sem sentido.
quando de fato a gente precisa entregar a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, abrir mão de coisas que nós não queremos abrir mão, porque para mim viver é Cristo, e morrer é lucro. Será que a gente vive assim? Porque eu vi hoje uma pessoa perguntando assim, quando a gente chegar diante de Paulo, e falar: Paulo, que legal, cara, as suas cartas me motivaram, e de repente ele vai falar assim: cara, eu nem sabia que essa carta chegou a vocês, eu escrevi para Corinto, mas chegou lá, rapaz, a tua carta, ela ecoou mais de 2000 anos, a tua carta me motivou, as coisas que você escreveu, que legal, cara. E o que aconteceu com a tua vida por amor a Cristo? Porque ele fala: olha, eu durante 5 vezes levei 39 açoites, e você, o que aconteceu? Comigo nada. Cara, eu levei 3 vezes varada, perseguido por Jesus. E você? Uma vez eu apanhei do meu pai porque derrubei um prato. Mas por amor a Cristo, o que você fez por amor a Jesus? Onde você pregou? Onde você anunciou o amor dele? Olha, eu sofri 3 naufrágios, eu nem de barco andei. O que a gente faz? A gente precisa tomar posse desse sangue, sabe? É tempo de se posicionar. Eu preciso do sangue do Cordeiro na minha casa, na minha família. Você pode dizer amém? Queria convidar você a ficar em pé. O faraó, ele tentou esses acordos para que o povo de Deus não adorasse, não reconhecesse, não entendesse quem realmente Deus era, porque ele mesmo fala: quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Quem é para que eu possa deixar vocês ir? Distrações, ocupações, negociar santidade, dividir família, adoração sem sacrifício, a todas essas coisas Moisés respondeu: não, não. Para mim não tem distração, para mim não tem ocupação, eu não negocio santidade, a minha família não será dividida, e eu não ofereço ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Para tudo Moisés disse não, nenhuma unha vai ficar. Que nesse ano você não negocie a sua liberdade, você pode dizer amém? Que você não negocie a sua família, você pode dizer amém? Que você não negocie o altar, você pode dizer amém? Que você não negocie o sangue de Cristo. Não tem negócio com o inimigo, não tem outras propostas. Jesus, ele morreu por nós, ele entregou o seu sangue naquela cruz por nós. E o que nós temos? Moisés naquele dia, ele não entra como um príncipe, ele entra com um cargo muito maior. Ele não entra ali como neto do faraó, ele entra como filho de Deus. Ele não entra como príncipe do Egito, ele entra como missionário do Senhor, o enviado de Deus. Ele entra com uma missão que veio do céu, e a missão era conduzir o povo a adorar, libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor. A missão dele era conduzir o povo a uma adoração, adorar o verdadeiro Deus. E em todo o tempo ali, Deus se mostrando um Deus presente, um Deus potente, um Deus poderoso. A todo tempo, Deus se mostrando o Deus que Ele era. E muitas vezes o que o povo fazia era murmurar, era reclamar, era desistir, querer voltar atrás. Que o sangue de Cristo esteja sobre a sua casa, que o sangue de Cristo esteja sobre a sua família, que o sangue de Cristo esteja sobre você, que
que esse sangue, ele possa ser o sinal realmente sobre a sua vida, de quem você é, a quem você pertence, porque você não foi comprado com ouro ou prata, você não foi resgatado com isso, mas foi resgatado com o precioso sangue do Cordeiro. Deus chama você essa noite para um posicionamento, uma posição. Não negocie essa posição de filho de Deus, não negocie a posição de adorador, não importa as propostas, não importam as propostas, não negocie quem você é, não negocie a tua identidade, não negocie a tua missão, não negocie o teu chamado, não negocie a tua família, não negocie, não há negócios com o inimigo, não há negócios com o faraó, não há propostas que possam dobrar o teu coração, somente o sangue de Jesus é aquele que pode nos dobrar. Feche teus olhos um instante. Nessa noite, o que será que tem distraído você? O que será que tem ocupado o teu tempo? Com o que será que você tem negociado a tua santidade? Porque você tem aceitado a divisão na tua família, na tua casa? Ou porque muitas vezes não tem adorado a Deus como deveria adorar? Mas que nessa noite você clame pelo sangue do Cordeiro, que você clame pelo sangue do Cordeiro sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nessa noite o sangue esteja lá, que você se posicione. Senhor, nessa noite nós nos posicionamos como teus filhos, nos posicionamos como teu povo, clamamos por esse sangue, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue que nos resgata, que nos limpa, que nos salva, o sangue que nos lava. Nós clamamos por esse sangue, porque é esse sangue sim que nos torna o teu povo. Através desse sangue nós temos acesso ao Pai. Nessa noite, Senhor, nós nos posicionamos e entendemos que tudo que nós temos é o Senhor. Muitas vezes andamos desgarrados, muitas vezes andamos perdidos, muitas vezes andamos longe do Senhor, mas nessa noite, assim como aquele povo que estava no Egito, nos posicionamos em favor do Senhor. Nessa noite, Senhor, estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse, és bem-vindo. o Senhor é bem-vindo. Você pode cantar isso? Eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Nessa noite, chama por Ele, E ficar feliz. clama pela presença.